segunda aula. Hoje nós teremos aqui, na verdade, essa é a primeira aula de verdade, né? Por isso que eu chamei a outra de 00 e essa 01, porque essa é a primeira aula de fato com conteúdo. Então não considero aquela lá uma aula de conteúdo, então eu coloco 00, beleza? Aquela primeira aula foi para introduzir, vocês entenderem como funciona a plataforma e tudo mais. Então vamos para cima. Hoje então a aula 01, né? Teremos aqui falando o título Pilares sobre como montar uma sessão de treinamento. Então hoje a gente vai ver nessa aula tudo o que nós precisamos para montar uma sessão de treinamento, tá? E o que é uma sessão de treinamento? Se você não sabe o que é uma sessão de treinamento, é o treino que você faz. Então é exatamente cada pilar, o que eu preciso para construir. Lembrando, a gente sempre anote, tá? Porque entender essas fases aqui, ter isso anotado, vai te ajudar muito. Então sempre anote. E outra coisa é que todo esse conteúdo vai estar embaixo, resumido o conteúdo da aula, bem como a imagem desse quadro, beleza? Então para facilitar. E qualquer dúvida que vocês tiverem mesmo de alguma coisa que eu escrevi que você não entendeu, minha letra não é muito boa, então qualquer coisa só tá me falando lá. Beleza? Então vamos pro conteúdo da aula de hoje. Né? Eu sempre deixo aqui, ó, JT, meu nome é Gabriel Fenato. Vamos entender as fases do treino, tá? Então se a gente quer montar uma sessão de treinamento, seja ela do que for, a gente tem que entender as fases de treino, do treino. O que é essas fases? O treino ele sempre tem 3 fases. A fase do aquecimento, a fase da atividade principal e a fase que muitos não fazem, tá? Então 90% chegou, fez essas 2 fases, acabou o treino. Mas a gente vai chegar lá. E a terceira fase que é o complemento, tá? Então, muito importante isso daí, vamos sempre anotando as informações. Então, primeira fase do treino, aquecimento. Então, como que você começa um treino? Você não começa um treino do nada, tá? Você precisa aquecer. Então, a primeira parte do treinamento é justamente o fato de você aquecer. Então, primeira parte, a gente aquece. Por que a gente aquece? Vamos entender os benefícios e a importância. Adaptação do corpo ao estresse do exercício, tá? Eu coloquei só resumido, tem muitos outros benefícios. Então a gente adapta o corpo ao estresse do exercício. O que é o estresse do exercício? Se eu vou dar um tiro, esse é o estresse do exercício. Eu vou ter uma exigência muscular, uma ativação de fibra. Então você vai ter essa adaptação. Você já vai estar pondo o seu corpo num pré-estímulo para que ele suporte o estímulo mais intenso. A gente às vezes dá um estímulo de menor intensidade para que o nosso corpo consiga atingir lá na hora da fase do exercício a alta intensidade. E aí dentro disso a gente tem melhor capacidade de concentração nas capacidades técnicas, motoras e cognitivas. Só isso aqui você já tem que fazer aquecimento sempre, porque você vai ter uma grande melhora na capacidade de concentração, na capacidade cognitiva, motora e técnica, ou seja, sua qualidade técnica vai melhorar da água para o vinho. Então sua reação, sua qualidade de condução de bola, de passe, de domínio, entendeu? Você vai estar muito mais ligado. É aqui que entra a grande chave, tá? Estar ligado, né? Então vou até colocar aqui em preto, bem pequenininho aqui um asterisco, mais ligado, tá? Tá aí, ó, mais ligado. Né? Tá interessante colocar aqui. Isso é um dos principais benefícios, tá, do aquecimento. Você já vai entrar na atividade ligado, tá? Não vai ser aquele negócio que vai entrar e aí você tá com o corpo frio, não. Então se você já tá aqui mentalmente conectado com o que você vai fazer, o seu músculo já recebeu sangue, já tá adaptado, pronto pro estresse, já era. Você já fez aí a metade do caminho, entendeu? Então muito importante o aquecimento. E aí a gente também tem maior tempo do estado estável do exercício. Ou seja, eu vou conseguir manter a alta performance por mais tempo. O que é o maior tempo do estado estável? O estado estável é justamente o alto rendimento, que é a hora que a gente tem que pôr essa performance. Ou seja, tá falando de alta intensidade, tá? Então, vou colocar aqui também de preto, um asteriscozinho. Alta intensidade, tá? Às vezes eu coloco a foto antes de eu ter colocado esses asteriscos, então é sempre bom se você já tiver copiado e complementando. Enfim, e pra que a gente faz isso tudo?
para isso aqui, ó, redução do número da probabilidade de lesões. Então, quer dizer que eu não vou lesionar? Não. Probabilidade, até sublinhei em vermelho, de lesões. Então, você vai ter uma redução desse número, entendeu? Você não vai ficar tão suscetível assim. Então, o que é probabilidade? Probabilidade, a gente fala de porcentagem, tá? Porcentagem. Se você teria ali, nesse dia tá fadigado e tal, tem 70% de chance de lesionar. Esse risco vai diminuir, né? E pode chegar ali, vamos supor, a 10% ou menos, tá? 10% ainda é muito. Mas assim, você vai reduzir ao máximo, entendeu? Óbvio que só aquecimento sozinho não vai fazer milagre, mas já é uma grande importância. E aí aqui eu trouxe um caso, tá? Vou sublinhar aqui também. O caso da Hungria na Copa de 1938, tá? A Hungria que foi vice-campeã, foi avassaladora dentro do campeonato da Copa do Mundo, né? Um campeonatinho fraco aí. Por quê? Porque qual que era a estratégia desse time? Aquecia muito bem. E é o que acontecia? Os outros times aqueciam lá, coisa fraca, às vezes dava um trotinho. Não sei dizer certinho como era, mas vamos pôr aí que era um trotinho leve. De qualquer jeito, no migué. Os caras na área ali, escadinha, tiro curto e vai, e suando. Igual o Ronaldinho mesmo, tá? E tem outro caso do Ronaldinho que ele fala que já entrava... mentalmente, ele já entrava conectado e ligado no jogo porque ele aquecia tão bem que ele entrava suado, né? Se não me engano foi o... Enfim, teve um companheiro dele de equipe que falou que ele entrava suado no campo, né? Então isso aí demonstra, ou seja, o cara já tá aqui, que é a parte mais importante do jogo, ligado, né? E obviamente o músculo também é muito mais pronto para dar um tiro, para mudar de direção, etc. Tá? Que é a parte fisiológica e física. Então, continuando, eu já demonstrei os casos aí. E aqui, ó, não há consenso, deixa um asterisco, sobre a comunidade científica, sobre esse aumento de performance, tá? E o aquecimento. Então, não há um consenso, entendeu? Então, existem pesquisas, mas ainda não existe assim, não. Aqueceu, aumentou performance. Ainda não existe essa relação totalmente direta. Aí a gente entra no que? A gente entra no senso comum. Tá, o senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é quando a gente tem uma opinião acerca daquilo pela experiência, tá? Então, quando as pessoas têm um senso comum, o que é um senso comum? Esse quadro aqui é branco, né? Isso é um senso comum, por exemplo, entendeu? Obviamente que aqui vai além disso, porque o quadro ser branco, ele vem dessa questão aí. Tá, isso aí também você vai ver um pouco de filosofia, que aí entra aquela questão a priori, etc. Mas não vamos entrar nisso. O senso comum é o que as pessoas têm como uma base ali de parâmetro, porque é uma coisa testada, que a pessoa viveu e que ela tem uma noção, porque é assim que funciona. E é aquele negócio, é aquilo que funciona, é aquilo que é testado. E quando a gente não tem consenso na comunidade científica, a gente vai para o senso comum. O que é o senso comum? É o cara lá, o seu professor aí que passa aquecimento. Isso é o senso comum. Claro que o senso comum ele é falho. E aí a gente entra na ciência. Então, quando o senso comum ele falha, por exemplo, o senso comum ele já falhou em dizer que correr ao redor do campo era ruim, né? Ele falhou nisso. Quando o senso comum teve essa ideia de que não, tem que dar a volta no campo, falhou. Então, é isso. Só que nesse caso aqui é algo mais do que constatado, né, por todo mundo que trabalha na área. Inclusive a gente tem em qualquer lugar, e aí você pode fazer um teste. Dá um tiro agora do nada, tá? Cuidado também, mas dá um tiro de 20 metros do nada. Aí depois respira e tal, à tarde você faz a mesma coisa, só que você aquece. Cara, você vai ver um aumento ali de performance absurdo. Porque é até lógico, é até fisiológico isso. Se o meu músculo ele tá recebendo mais sangue, o meu corpo ele tá preparado, entendeu? Exceto, claro, o caso da adrenalina, que é quando a gente tem um medo, tem uma liberação de adrenalina muito grande. Aí sim, aí nesse caso a gente vai ter ali essa adaptação acontecendo quase que instantaneamente. Porque eu vi um tubarão, eu tava nadando e vi um tubarão. Na hora, a adrenalina vai jogar sangue aí pros seus músculos
e vai pros braços, pras pernas e você vai ganhar uma performance absurda. Mas no dia a dia, você não vai acontecer isso. Você não vai ali treinar e do nada vai... Bum! Né? Jogou adrenalina, jogou sangue aqui nos músculos e você sai louco. Não é assim. Então a gente tem que entender isso. E por isso, o senso comum, nesse caso, ele é aplicado. Beleza? Então nesse caso, ele é aplicado. Vou escrever aqui nesse caso aplicável, beleza? Atividade principal é a segunda etapa, então a gente tem que entender isso. Fiz aqueci e tal, o que é agora? A atividade principal. Então acho que isso aí muita gente já conhece porque é uma coisa do senso comum. Tá vendo aí onde entra o senso comum? Você já está acostumado, aqueceu, vai pro treino. Só que a gente tem que entender quando a gente treina individual, tá? Isso aqui obviamente eu tô falando do treino individual, tá certo? Né? Montar uma sessão de treinamento, você que monta a sessão. Nós estamos falando aí do professor lá que passou um treino no time, não, é diferente. Lá você vai aquecer isso aqui, ele que vai montar e aí é isso. Mas é quando você está treinando sozinho. Então fiz a atividade principal, chegamos nessa fase, a gente vai ter o quê? Escolha do que será trabalhado. Então o que eu vou trabalhar? E aí entra naqueles 4 pilares, que são técnico, tático, físico e mental, tá? Treino mental é um pouco abstrato, tá? Um pouco abstrato, então nesse caso a gente não vai considerar o treino mental. Mas o que a gente vai considerar? O treino físico, o treino técnico, o treino tático e o treino cognitivo, tá? Nesse caso o mental, ele é cognitivo. Porque sempre o mental, ele é a mentalidade, emocional e cognitivo. Esses 3 aí faz parte do mental, tá? É uma subcategoria que é o cognitivo. Então nesse caso o mental é o cognitivo, beleza? Beleza, e aí eu também posso, tem outra variação que eu posso o quê? Fazer um combo. Então, hoje é físico-técnico, hoje é um tático-técnico. Existem essas variações, porque, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho ali 2 contra 2, tá? Esse é um trabalho tático-técnico, beleza? Que também, obviamente, pega o físico ali, mas né, a gente denomina ele como tático-técnico, por exemplo. Tá? E aí óbvio que, pô, se você estiver num time e tal, você geralmente vai estar fazendo trabalho tático-técnico, trabalho físico, vai ter sempre essa variação também. E mais pra frente você vai entendendo com o decorrer das aulas, como que você vai aplicar isso dentro da semana, já na próxima aula, e como que você também absorve isso quando for o treinador, então quando for a equipe que você não controla. Pode ser físico, pode ser o que for, você não controla, então você vai entender como que você vai escolher isso aqui baseado no que você faz no time, beleza? Então a gente escolheu ou um treino específico, físico, e aí dentro de físico, né, a gente vai ter outras variações, mas a gente vai chegar lá, ou você escolher um combo, físico-técnico, técnico-tático, etc, beleza? Deixa eu só colocar um tracinho aqui, beleza? Pra ficar mais completo. Enfim, então dentro disso, até coloquei aqui, ó, dentro disso, coloquei bem escrito assim mesmo, a gente vai ter potência, força, explosão, coloquei só alguns, tá? Não acho que isso aqui é tudo, coloquei só alguns pra gente ter uma ideia, tá? Isso aí vai ser uma aula, a gente vai descobrir o que é cada um físico no decorrer das aulas, tá bom? Aí eu coloquei, por exemplo, eu vou fazer um treino físico, eu posso fazer um treino de potência, eu posso fazer um treino de força, um treino de explosão, tudo isso é treino físico. Eu vou escolher um desses, tá? Então, beleza, hoje eu vou treinar físico. O que é físico? Alguma coisa. Então eu posso fazer um treino de potência, de força, de explosão, de resistência. Ou eu posso fazer um treino na academia de potência, ou eu posso fazer um treino, entendeu? E aí você vai ter essa diferenciação, treino no campo, treino na academia, que são estímulos diferentes. Treinar potência na academia e no campo, apesar de você ter o macro como igual, nos exercícios ali, na carga, vão ter variações, tá bom? Então, muito importante entender isso. Ou a gente, por exemplo, escolheu um técnico, então a gente fez ali um trabalho de passe, ou a gente escolheu domínio, ou lançamento, entendeu? Ou você complementou, não, hoje eu fiz um circuito que eu fazia fundamento, que é a parte técnica, junto com a parte física, e ainda coloquei um trabalho cognitivo de reação, e ainda depois chegava e fazer uma situação de jogo, que é uma parte tática. Então você pode fazer essas variações, tanto como os 4, 2, enfim, pode acontecer, beleza? E a gente vai entender mais pra frente
onde a gente vai aplicar esses treinos, tá? E quando eu falar físico-técnico, isso também se aplica para tático-técnico, cognitivo, etc, beleza? Esses combos em geral. E aí, beleza, a gente escolhido isso, a gente vai ter aqui a parte mais importante, tá certo? Então, a parte mais importante, que é o quê? Aqui eu já escolhi, então vamos entender e recapitular. Aqueci, né? Óbvio que isso aqui você vai planejar antes de fazer, tá bom? Não vai aquecendo e no meio você vai montar. Mas enfim, escolheu o aquecimento, tá? E aí quais aquecimentos a gente vai fazer? A gente vai sempre fazer aqui um aquecimento, voltando lá no aquecimento, eu tinha acabado esquecendo de falar isso. A gente sempre vai fazer um trabalho aí voltado para o estímulo. Então se eu vou trabalhar no campo resistência, tá? Eu já tenho que aquecer ali, dando um estímulo mais forte. Só que você vai entender isso mais para frente, sobre cada estímulo de acordo com a necessidade, de acordo com o tipo de sessão. Então, por exemplo, uma sessão de velocidade eu vou aquecer muito diferente da sessão de resistência. Uma sessão na academia é muito diferente do aquecimento. Por exemplo, às vezes eu vou fazer um trabalho de velocidade, o meu aquecimento é na escadinha forte, né? Fazendo trabalho ali forte. Tu não vai pegar no meio da academia e fazer um trabalho de potência e vai pegar e fazer um trabalho de sprint lá dentro para aquecer. Não faz sentido e não existe isso. Então a gente precisa entender isso, mas você vai entender isso dentro de cada especificidade de trabalho físico, técnico, etc. dentro dos módulos. Beleza? Então é isso. Aqui é só para entender o contexto geral de como você vai montar a sessão. E aí voltando aqui, a gente vai ter essa parte que é a parte mais importante. Eu já defini qual o aquecimento, já defini se vai ser um treino físico, se vai ser técnico. Então vamos um pouquinho que o treino vai ser físico, vai ser treino de potência. Então defini que é físico, defini que vai ser potência. Agora a gente vai ter que definir o quê? Alguns pontos. Coloquei, ó, essas seguintes questões. Intensidade, volume, o que é isso? Tá? Intensidade, volume. Intensidade, volume é número de séries, número de repetições e a intensidade que eu vou aplicar tanto de carga, tá bom? Quanto de execução, de velocidade de execução. Tudo isso faz parte da intensidade, tá bom? Então a intensidade é velocidade de execução, carga, entendeu? E o volume, ele está muito relacionado a séries e repetições de cada série. Então séries e repetições. Vai estar muito relacionado ao volume, a intensidade vai estar carga, velocidade de execução. E também a gente vai ter os intervalos de descanso. O intervalo de descanso, ele faz parte da intensidade, tá? Como que a gente sabe qual é o número de repetições, qual é o número de séries, qual é o número de descanso, ou seja, quanto tempo eu vou descansar, qual o número de carga? Calma, você vai ver mais pra frente. Por quê? Cada tipo de treino é um. Então se eu escolher potência, eu não posso fazer mais do que 6 repetições por série, por exemplo. Então não adianta eu escolher potência e vir fazer 20 repetições. Eu já caguei o treino e já não estou trabalhando o que eu queria. Então, muito importante isso, mas você vai entender no decorrer da metodologia, porque a gente vai abordar exatamente isso nas próximas aulas. Então, tranquilos, tá bom? Fiquem tranquilos. E a gente vai definir os intervalos de descanso, tá certo? Então, eu vou definir os intervalos de descanso, que também depende do que você está trabalhando, entendeu? Varia da carga, da intensidade, do volume e do que você está trabalhando. Então, eu só consigo definir intervalo de descanso a partir disso. E a gente vai ter agora quais os exercícios, beleza? Bom, então bora lá. A gente vai escolher aí quais os exercícios. Então tem que entender o seguinte: como é que eu vou escolher os exercícios? É qualquer coisa da internet? Não, é agora a hora mais importante. A gente sempre vai seguir esses 3 pilares aqui, tá? Esses 3 pontos que fazem parte dos pilares. Então qual que é o pilar para mim escolher um exercício? Eu coloquei em vermelho, ó, porque eu achei muito importante colocar esse em vermelho. Primeiro, padrão biomecânico. O que é padrão biomecânico? Vai ter um módulo específico de padrão biomecânico, tá bom? Mas basicamente o padrão biomecânico é basicamente o movimento que você executa, entendeu? E aí o que é esse movimento? É as articulações que estão envolvidas nesse movimento, entendeu? O padrão postural que você tem dentro desse movimento,
as articulações usadas, os tendões, tudo isso faz parte do padrão biomecânico. O padrão biomecânico ele está falando de movimento. Falou de padrão biomecânico, você pode saber que é o movimento que você realiza, o movimento que você está executando, que você tem dentro de um determinado exercício. Então, por exemplo, para mim agachar, eu preciso ter um padrão biomecânico. Postura ereta, então o meu tronco ele está sempre ereto, o ombro rotado para fora. Eu não posso deixar nem a minha coluna vir para frente, nem o meu ombro rotacionar. E aí eu preciso também descer lá embaixo, jogando com dominância de quadril. Entendeu? Tudo isso, a posição do pé correta, tudo isso são pontos que vão definir o padrão biomecânico. Tá? Acho que deu para entender um pouquinho do que é o padrão biomecânico, mas é isso. Você precisa entender essa base, tá bom? E aí, em segundo lugar, tá bom? A gente vai ter a especificidade do esporte. Então, primeira coisa, beleza, ele tem um padrão biomecânico legal esse exercício que eu escolhi. Vamos supor, tem um padrão biomecânico legal? Tem. Por exemplo, um bíceps aqui não tem um padrão biomecânico saudável, não tem problema nenhum. Aí se você precisa ver, é saudável? É correto? Show, então posso fazer. Só que aí entra a segunda fase. É específico pro esporte? Um bíceps não é. E aí não adianta. Entendeu? Então não posso fazer esse tipo de trabalho como uma rotina, né? Não é o mais efetivo. A gente precisa buscar efetividade, porque como eu sempre falo, futebol vai curto tempo, né? Se você não consegue atingir a performance no momento certo, já era, né? Você vai perder o passar do tempo, ninguém vai te ver e já era. Então, efetividade, e como a gente atinge isso? Trabalhando a especificidade do esporte. Aqui eu coloquei uma chave, coloquei até ficou meio zoado, aí eu coloquei até um chave KK, porque esses 3 pontos aqui eu coloquei em vermelho porque são chaves, beleza? Então faz parte da especificidade do esporte o trabalho que eu estou fazendo. E o que é saber o que faz parte da especificidade? Por exemplo, um agachamento faz parte da especificidade. Por quê? Porque eu estou trabalhando com core, ativação do core, entendeu? Eu tenho que manter a postura, eu agacho estabilizando, trabalhando força, eu trabalho multi-articulações, então você precisa entender isso. Se for uniarticular, como é o caso do bíceps, que você só está trabalhando isso aqui, seu cotovelo, em questão de articulação, não é legal. E isso porque o bíceps aqui ainda você está em pé, pelo menos você está usando a estabilização do tronco, existem outros piores, tá? Mas enfim, então eu preciso atingir essa especificidade, e eu vou atingir a partir disso, se ele é multi-articular, se ele tem aplicabilidade, se ele vai desenvolver valências, o que essas valências são? As valências físicas de força, de potência, etc. Beleza? Então é basicamente isso. Terceiro, os movimentos, que eu coloquei os movimentos / sistema nervoso central, que é o que? Sempre que a gente fala de movimento, a gente tem trabalho no sistema nervoso central. Se eu vou dar um passe, estou trabalhando com o sistema nervoso central. Se eu vou fazer um agachamento, estou trabalhando com o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central sempre vai estar relacionado ao movimento, tá bom? E outra questão é que o trabalho ou a ativação neuromuscular. Então, se o exercício ele tiver conectado com um trabalho neuromuscular e uma boa ativação, um bom trabalho de movimento, tá? Se eu tiver um trabalho saudável de movimento, que vai trabalhar ali o meu sistema nervoso central de maneira efetiva, de maneira a desenvolvê-lo, e claro, sem sobrecarregar, porque se a gente sobrecarrega o sistema nervoso central, a gente vai ter queda de desempenho. Então não adianta eu colocar exercícios que tem uma alta exigência do sistema nervoso central logo no início do trabalho. Então esse tipo de coisa é importante. E a questão da ativação neuromuscular. Eu vou precisar atingir essa ativação, tá? Eu vou precisar ter essa ativação. Claro que nem todo exercício ele tem essa ativação assim de uma forma absurda, mas sempre tem uma ativação. E é como eu falo, se ele é extremamente pesado no trabalho neuromuscular, eu tenho que ter cuidado para não usá-lo de maneira equivocada no momento errado, tá certo? Então, quais são os trabalhos? Aqui eu vou passar uma chave para vocês. Quais são os trabalhos que a gente evita? Trabalhos muito pesados, tanto neuromuscular quanto do sistema nervoso. Trabalhos pesados, que vão ter exigência, que vai te deixar cansado. A gente evita isso nos trabalhos de potência, nos trabalhos de velocidade,
explosão, todos os trabalhos que envolvam velocidade, que é explosão, que explosão a gente está falando de aceleração, né, na verdade, que são esses trabalhos de agilidade. Esse tipo de trabalho a gente quer evitar, esse tipo de exercício pesado mentalmente, cognitivamente, etc. Tá? E no trabalho de resistência, por exemplo, já é interessante. Porque, por exemplo, às vezes eu vou treinar resistência hoje, eu vou fazer o famoso fisicotécnico. Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer resistência trabalhando fundamento, porque aí eu trabalho com exigência grande do sistema nervoso central sob fadiga. Entendeu? Então essas chaves aqui, anotem, guardem aí. Porque isso aqui faz a diferença. Se você souber aplicar, então sempre que o trabalho for de velocidade, evita trabalhos que exijam muito do sistema nervoso central e muito da ativação neuromuscular. Se o trabalho for de resistência, já pode colocar mais. E se o trabalho for de força, também evita, beleza? Então, por isso que eu falei potência. O que é potência? Força vezes velocidade. Tá? Gravem isso aí, não é sobre essa aula, não é sobre isso, mas gravem aí, ó, né, a aulinha de física, potência igual a força vezes velocidade. Então, sempre que a gente vai falando de potência, a gente está falando tanto de força quanto de velocidade, tá certo? Então é muito importante você entender isso. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar força e velocidade com menos estresse cognitivo e mais estresse quando for resistência. Fechou? Então beleza. Aí a gente vai para a parte do complemento. Cara, essa parte aqui, 90% para aqui, ó. Fez o trabalho aqui de atividade principal, de aquecimento, acabou. Né? A maioria, não, aqueceu, fez o treino e vai embora. É aqui que você vai evoluir. Já escrevi, ó, aonde o atleta mais evolui. E é um dos grandes segredos dos grandes atletas. É o segredo dos grandes atletas, tá? Então, assim, não quer dizer que esse segredo seja oculto, tá em um baú com 7 chaves, não é isso. Mas é um segredo porque poucas pessoas aplicam, né? Poucas pessoas aplicam. E aí a gente tem casos, né, como a gente vê, vários jogadores falando, ficava depois do treino chutando, fazendo finalização, fazendo cruzamento, etc. Por quê? Porque é exatamente isso daqui. Exatamente, Rogério Ceni, né, aí cobrando falta. É isso aqui, ó, complemento. É essa hora aqui, a gente trabalha técnico principalmente aqui. Entendeu? Às vezes você já vai estar sobrecarregado, é o que a gente falou, e é a hora que você vai aperfeiçoando o movimento, aperfeiçoando a parte cognitiva, né? E o movimento, e vai, repete, pra ter essa qualidade na hora do jogo. E aí a gente tem que o principal benefício é trabalhar os pontos fracos ou se especializar em algo. Então, por exemplo, às vezes você vai se especializar em uma capacidade técnica ou valência física. Só que valência física, a gente não vai fazer muito complemento. Por quê? Porque geralmente o treino já vai ter um alto nível de exigência. Tá mesmo? Eu fiz trabalho técnico, ok, mas às vezes você fez com muita intensidade. Então, pode sim complementar com parte física. Por exemplo, você pode, não, todo dia eu vou complementar hoje com um trabalho de sprint. Mas sim, né? Aí que entra a questão. Ele deve ser pré-definido e com número máximo de repetições e tempo. Por quê? Porque precisa ter autodisciplina. Quando a gente começa a fazer os trabalhos de complemento, a gente tende a fazer muito, né? Começa a fazer uma finalização e erra, aí você já errou no treino e fala, nossa, tô mal, preciso fazer. Se estoura e pode dar problema. Então tem que ter autodisciplina e já predefine, já coloca, não, vou fazer 10. Fez 10, chutou tudo pra fora, fez tudo errado, é 10. Vou fazer 2 tiros, o tiro foi ridículo, ou qualquer coisa. Fez os 2 e acabou. Pronto, já era. Tá? Autodisciplina, muito importante. E é o que eu falei, a gente pode trabalhar assim a parte física, mas não é uma coisa que a gente trabalha tanto, porque geralmente, principalmente você que já está em um clube, você já vai ter um alto nível de exigência física. Então você não vai ficar fazendo esses complementos sempre. Tá? Vai ser uma coisa mais rara, mais pontual, às vezes sua agilidade, aí você vai fazer um exercício ou outro, 2 séries no máximo, 1 série, assim por diante. E geralmente a gente vai focar na capacidade técnica, tá? A gente vai focar geralmente na capacidade técnica de finalização, cruzamento, passe, domínio, etc. Tá? Que seja uma questão que você esteja precisando. E aqui até falando sobre isso, ele deve ser sempre complementar ao trabalho. E por isso a gente não vai repetir a valência. Ou seja, não adianta também. Foi treinar com a equipe, fez um trabalho físico,
de resistência, chega e faz resistência, né? E assim, 99% dos trabalhos de time são trabalhos de resistência, tá? Às vezes até quando fala que a velocidade é resistência, né? A gente está trabalhando, na verdade, a resistência anaeróbia lática, né? Que eles falam que é velocidade, mas não é, porque você está fazendo um bate-volta ali que não é velocidade. Claro que a princípio você põe a velocidade, mas você não está trabalhando a velocidade máxima, tá bom? A gente vai aprofundar nisso depois. Então, a maioria, 99%, vão ser trabalhos de resistência ou trabalho tático-técnico. Então, muito importante você entender isso. E mesmo os trabalhos tático-técnico, no sentido físico, você trabalha resistência. Então, a maioria vai ser resistência. A gente, durante a temporada, não vai ficar fazendo tanto. Então, não é o tema da aula, mas já para vocês terem um norte aí. Então, ele vai ser sempre complementar. Então, se 99% dos treinos é de resistência, eu não posso pegar e ficar fazendo resistência como complemento, tá bom? E principalmente, né, às vezes nem como atividade, quanto mais como complemento. Então preciso ter esse entendimento. Então se eu treinei hoje, já fiz, já exigiu fisicamente, já tô com estresse cognitivo, eu posso ir ali fazer uma parte técnica, mas geralmente vai ficar muito nessa parte técnica, tá bom? E aí eu até escrevi aqui, geralmente é um trabalho técnico ou cognitivo. Cognitivo eu coloquei, mas também não é tanto. Por quê? Porque como eu disse, você vai estar estressado. E aí só se você quiser assim puxar o seu corpo no limite aquele dia, porque por exemplo, hoje é sábado, amanhã é domingo, então hoje eu vou realmente puxar nesse limite cognitivo, né, do estresse ali no sistema nervoso central, nas conexões neuromusculares, para mim poder no outro dia ter um descanso e aí poder restaurar isso bem, mas realmente ter tido